Olá, meus amigos, aqueles que me conhecem já sabem que nós temos um programa, um assunto sempre direcionado ao empresário, e aqueles que não me conhecem, que estarão tendo o primeiro contato, muito prazer. Eu sou Adilson Geltner, criador do curso que ensina, mostra aos empresários como conquistar o maior cliente da cidade. Ok? A nossa contribuição hoje é nesse sentido, de mostrar para você, empresário, principalmente comerciante, que mesmo na crise você pode aumentar vendas. Então nós vamos falar desse cliente que eu o chamo de maior cliente da cidade e afirmo que ele está em todas as cidades. Nosso objetivo hoje é mostrar a você que existe uma oportunidade, mesmo na crise. Sempre tem uma oportunidade. E quero falar para você que essa crise, ela pode e ela vai ser, na vida de muitas empresas, um fator de crescimento. Quero até, desculpa usar uma palavra aqui do meio cristão, mas quero profetizar sucesso na sua vida, ok? Tenho certeza também, infelizmente, que muitas empresas fecharão as portas, e é isso que nós queremos. Estamos lutando para evitar que nosso objetivo aqui seja vencer obstáculos. Eu sei por experiência própria, mesmo aqueles que não convivem diretamente na atividade, mas sabem. E nós que exercemos a atividade, nós sabemos como diz o ditado, A gente vive essa realidade, a gente sente na pele. Do que eu estou falando? Eu estou falando que empresas, comércio, precisa vender. A venda é o oxigênio, é o que te mantém vivo. É como se fosse o sangue da veia. Se você não vende, você não fatura, não recebe, não tem recursos para cumprir com seus compromissos. Daí a pouco precisa demitir, se bobear, tem que fechar as portas, tem que decretar falência. É isso que nós precisamos evitar. Para isso, certamente existem diversas possibilidades, mas nós queremos aqui apresentar um caminho, e o caminho que eu estou apresentando hoje, a oportunidade, é que aí na sua cidade, independente da região do país, independente do estado, independente do tamanho da sua cidade, se ela já é uma cidade, ela tem um grande comprador. Toda cidade tem. Eu estou falando do governo local. O maior comprador do Brasil é o Brasil mesmo, através dos seus governos, sejam eles municipais, estaduais ou federal. Então, assim, se você vender para o estado, para o governador, se você vender para o presidente, para a União, o volume de venda, de oportunidade é gigantesco. O volume de dinheiro ali, a gente fala em bilhões, em trilhões. Mas aí no seu município, dependendo do tamanho do seu município, eu tenho certeza que você pode fazer vendas aí de 100 mil, de 80 mil, de 200 mil, até de 1 milhão. Dependendo do seu segmento, esse volume pode chegar a milhões, ok? Então, assim, é um local, é um cliente que tem muito dinheiro e que não para de comprar. Independente da crise, ele compra todos os dias. E aí eu quero te ajudar
a enxergar isso como uma oportunidade, ok? Há muitos que têm os seus contrapontos, há muitos que têm umas crenças que desestimula alguns a entrarem por esse caminho. Mas eu quero te dizer novamente que essa é uma grande oportunidade e que tem muitos empresários ganhando dinheiro e vão salvar suas empresas. E se eles podem, se eles estão fazendo, você também pode. Então assim, para ficar muito claro, existe essa oportunidade e você pode usá-la para aumentar as vendas da sua empresa, mesmo durante essa pandemia. O governo não para de comprar. O recurso ele já tem. Existe dentro do setor público uma peça chamada orçamento. Esse orçamento ele é aprovado pelas casas de leis, aí no município pela Câmara de Vereadores, no estado pela Assembleia Legislativa e lá em Brasília pela Câmara de Deputados e pelo Senado. Aprova-se o orçamento. No ano anterior, esse orçamento ele vai vigorar no ano seguinte e ali então está garantido o recurso para as compras do ano inteiro. Então assim, o que é que compra? Compra tudo que você imaginar. Eu posso aqui dar, se eu tivesse tempo e fosse esse o nosso objetivo, eu conseguiria te dar centenas de exemplos. Mas posso te falar assim rapidamente, é oficina mecânica? Pode ser o fornecedor. É supermercado? Você pode ser um fornecedor. É farmácia? Você pode ser um fornecedor. O seu ramo é eletrônica? Você pode ser um fornecedor. É engenharia civil? É material de construção? Você pode ser um fornecedor. Então assim, é locador de veículo? É borracheiro? Você pode. O seu negócio é ar-condicionado? Você pode ser um fornecedor. Então assim, não tem limite, são raríssimas as exceções. Todos os segmentos, leite, remédio, comida, fralda, é de um tudo que compra e compra todo dia e o volume é muito grande. Então, meus queridos, é uma oportunidade. Ah, mas é muito burocrático. Ah, mas tem esquema. Não vou dizer que não tem. Não vou dizer que não é burocrático. O setor público precisa comprar, existe uma lei que rege, que dita as regras dessa atividade, das compras públicas. Uma delas é a transparência, é a que nos favorece. O trâmite, ele precisa ser ele precisa ter o máximo de transparência possível. Portanto, precisa ser documentado, está à luz da lei, e isso nos dá a garantia e impede que o sistema seja totalmente corrompido. É claro que no Brasil existem as exceções. Algumas irregularidades certamente são cometidas, mas eu afirmo, não é regra. O volume de compra ele é tão grande que, humanamente falando, é impossível fraudar todo o sistema. Então, assim, a maioria, o processo é justo, é transparente, é legal. Vai lá, confere, participa, veja isso com os seus próprios olhos, ok? Então assim, eu estou afirmando para você que aí pertinho de você, talvez na sua rua, para muitos de vocês no seu bairro, para uma minoria, mas certamente para alguns é o seu vizinho. Às vezes você precisa só atravessar a rua e você vai estar dentro de uma prefeitura ou dentro de uma Câmara de Vereadores. Esses são os clientes que eu estou indicando para que você, nesse momento de dificuldade,
se beneficie dessa informação e comece a vender para esse segmento. Se você começar a fazer essas vendas aí na sua cidade, volto a afirmar, não importa qual o tamanho da sua cidade, não importa se ela tenha 5.000 habitantes, e aqui alguns podem assustar, Adilson, existe cidade no Brasil com 5.000 habitantes? Existe com menos. São mais de 5.400 municípios. Municípios com menos de 5.000 habitantes. E municípios com 1 milhão de habitantes. Então, muitas oportunidades, muitas cidades. E tem uma realidade no Brasil que eu gosto de colocar, é que existem muitas cidades, uma perto da outra. Eu falo que num raio de 100 quilômetros, às vezes tem 8, 10, 5 cidades vizinhas. Tem cidades, gente, não se assustem, tem cidades que estão a 5 quilômetros uma da outra. Tem cidades que é colada uma na outra, termina uma, a divisa do município já é uma divisa já habitada. Então, às vezes uma avenida, ela é a divisa de um município para o outro. Então, você pode usar dessa oportunidade, que é uma oportunidade múltipla. Você precisa vender aí pro governo da sua cidade, beleza, mas você também pode vender em outros municípios. E o esforço para isso, ele não é muito grande. Você não precisa colocar muita energia nisso. O investimento, ele é pequeno. Quanto você gasta para ir no município vizinho? Participar de um processo de venda? Quanto tempo? Quanto em petróleo, vamos dizer assim, né? Aí na sua cidade, talvez você vá até a pé. Entende? Então, assim, gente, é uma grande oportunidade. Não é uma coisa... Olha, quando eu digo que você pode ir a pé lá na prefeitura, se ela estiver muito próxima, eu não estou dizendo que você vai lá e vai vender, não é isso. Eu estou dizendo que está muito próximo e que se você ficar atento no dia certo, na hora certa, você vai poder participar sem muito esforço. E quero ainda falar o seguinte, no momento que nós estamos vivendo, né, de lockdown em muitos estados, não sei qual é o estado que você vai estar me assistindo, né, mas eu estou aqui no Espírito Santo, aqui nós estamos em quarentena. Então muitas empresas estão trabalhando com o seu movimento reduzido. Outras estão impedidas de abrirem as portas. Então o tempo, você pode aproveitar agora parte desse tempo em que o movimento deu uma caída para que você desenvolva uma nova estratégia. E eu estou te mostrando então uma nova oportunidade para você adquirir conhecimento, buscar a informação necessária e ir atrás desse cliente. Uma vez que você tiver preparado, conquistado o cliente aí na sua cidade, o maior cliente da sua cidade, você agora pode partir para municípios vizinhos. E eu tenho certeza que no futuro, você que escolher hoje seguir esse caminho, vai poder dar um testemunho, contar essa história de superação através dessa oportunidade que você hoje está tendo acesso aqui através desse vídeo. Vou dar aqui uma pausa, uma interrompida, para contar uma história que eu entendo que as histórias, elas são uma forma floreada, vamos colocar assim, de nos passar uma mensagem. Então vamos lá. Conta-se a história de
uma região onde a atividade principal era agricultura e o produto ali era plantação de amendoim. Né? Talvez alguns já conhecem essa história, mas a história é bacana. Então conta-se que um produtor, ele sempre tinha boa colheita. Na hora de colher, a colheita era certa, a plantação dele não negava e sempre com qualidade e rendia, aquela coisa toda. O outro, seu vizinho, às vezes sim, às vezes não, às vezes tinha boa colheita, às vezes não tinha. E esse vizinho, um dia, ele teve uma observação interessante. E ele chamou então a família, alguns funcionários mais próximos, e ele disse o seguinte: olha, aqui na nossa propriedade, nós não vamos mais plantar amendoim antes do nosso vizinho. Aí separou um da família e disse para ele o seguinte: olha, todos os demais vão seguir com as atividades rotineiras da propriedade, mas você não. A sua tarefa é ficar de olho no vizinho. Eu preciso saber o dia que o vizinho vai plantar amendoim. E no dia que ele for plantar, eu quero ser avisado. E aí nós vamos parar tudo que estivermos fazendo e nós vamos plantar também. Bacana demais, chegou o dia. E então o filho correu e falou: pai, o vizinho hoje saiu para plantar amendoim. O pai, conforme prometido e planejado, ele então parou todas as outras atividades e foram plantar amendoim. Resultado, tanto o vizinho quanto eles, colheita acertada. A mensagem aqui é a seguinte: ninguém é obrigado a saber tudo. Mas o que a gente não pode também é fechar os olhos e não observar o que está acontecendo ao redor. É possível que alguém que tenha receita, que está dando certo, é possível que a gente copie, não tem nada de errado nisso. Conhecimento, ele vem aumentando e sendo passado de geração em geração, de pessoa para pessoa. Então aquilo que a gente não sabe, a gente precisa aprender, ter humildade e falar: olha, se o outro está tendo resultado e eu não, o que o outro está fazendo diferente? Vamos copiar, não tem problema nenhum. E uma vez que você adquiriu conhecimento, tem experiência, tem dado certo, ajude o próximo, ajude ele, passe a receita. Então, a nossa intenção aqui hoje é nesse sentido, é mostrar um caminho, é passar a receita, é dar a nossa contribuição para que o nosso município, o município que você vive, não entre em colapso. O seu comércio não venha decretar falência, não venha despedir nenhum funcionário. O nosso intuito é que você cresça, mesmo na crise, que você mantenha os postos de trabalho que você mantém, porque essas famílias dependem de você. Eu não sei, você sabe, empresário, que tem pai de família aí dentro do seu comércio, dentro da sua loja, não importa qual é a sua atividade, se é uma oficina mecânica, você sabe, tem pai de família aí que tem criança em casa, que se for demitido, como que vai fazer? Você sabe como é triste ver uma criança pedir comida e não ter, e um pai de família honesto, um homem trabalhador, um profissional, a forma que ele tem de levar recurso para dentro da sua casa, para sustentar a sua família, é através do trabalho. Então nós precisamos manter os postos de trabalho. Para isso,
nós precisamos continuar vendendo. Para continuar vendendo, em meio a essa turbulência que o país está passando, eu apresento esse cliente. Esse cliente ele compra, independente de crise. Você vai conseguir vender. Olha, se chegar ao ponto de não poder ter, né, os processos licitatórios, os pregões presenciais, eles vão acontecer eletronicamente, mas vão acontecer porque esse cliente não para de comprar. E tem alguns segmentos que é de higiene, de alimentação, de locação de carro, posto de combustível, de saúde, então, farmácia, etc., estão vendendo ainda mais para esse cliente agora nesse momento de crise. Não sei como você está em relação ao financeiro, né, na sua empresa. Não sei se a crise tem te afetado. Eu acredito que são poucos os segmentos que a crise não afetou, né, não tem tido influência negativa. Não sei se o seu volume de venda está satisfatório, tem sido suficiente para você cumprir com seus compromissos. Eu não sei quanto tempo você tem de empresa e não sei também se nesse tempo que você já está na ativa, se você acumulou uma gordura, uma reserva suficiente, né, para conseguir vencer com tranquilidade, né? Eu me lembro aqui de uma história, né, de José no Egito, que teve lá 7 anos de vacas gordas, 7 anos de prosperidade, de muita fartura, mas em seguida veio 7 anos de dificuldade, de crise. Mas ele foi orientado previamente e administrou aquela colheita, aquela fartura dos 7 anos, para poder suportar os 7 anos de dificuldade. Mas e você? Eu não sei se você estava preparado para enfrentar essa crise, independente de quanto tempo você tem de empresa. Tem empresas novas, tem empresas que inauguraram agora, 2020, 2021, em plena pandemia. Então, assim, a dificuldade ela chegou. Isso aí não tem como negar. Mas o que nós precisamos é não abaixar a cabeça, é buscar uma saída, é buscar uma estratégia, é superar esse momento de crise. Eu quero dizer para você o seguinte, vou falar mais uma vez, né? Existe aí na sua cidade pelo menos 2 clientes, prefeitura e câmara. Eles compram muito, eles têm dinheiro, independente de crise, eles estão comprando. E existem muitas empresas que já estão atuando nesse mercado há muito tempo e estão bem. Outras empresas deixaram as suas atividades tradicionais, aquela da venda direta ao consumidor, e se especializaram em serem fornecedores para esses clientes. Eles vendem para o seu município, para os municípios vizinhos, vendem em outros estados e estão tranquilos. Agora, se você ainda não está andando por esse caminho, eu quero te garantir que tem pessoas, tem empresas já trilhando esse caminho há muito tempo. E se eles estão fazendo assim e estão se dando bem, você também pode. Se eles podem, você também pode. E se você precisar de informação, nós temos vários vídeos. Você pode buscar aí nas redes sociais, nos acompanhe. Nós vamos estar fazendo sempre um vídeo de orientação para que você consiga
conquistar esse cliente e possa fazer bons negócios e vencer as dificuldades. E quando essa crise passar, você saia lá na frente, de pé, de cabeça erguida, e possa olhar para trás e dizer assim: eu venci. E poder contar essa história lá na frente. Então, assim, uma coisa é certa: nada é para sempre. Eu tenho certeza que você viveu momentos especiais, momentos em que, assim, as coisas estavam acontecendo, tudo estava bem, prosperidade, muita venda, cresceu, pôde fazer, talvez aumentar aí seu comércio, contratar mais, você cresceu. Mas eu tenho certeza que você também já enfrentou dificuldades e venceu. Então, esse momento que nós estamos passando é só mais um na história. É só mais um na nossa caminhada. É claro que esses acontecimentos, eles fazem sim um peneiramento. Lá atrás, quando você enfrentou a dificuldade e venceu, outros não venceram. Outros ficaram para trás. Isso é uma realidade. Alguns fecharam a porta, mudaram de atividade. Mas você foi o vencedor. E vai continuar sendo. Você vai vencer mais essa. E eu quero estar dando aqui a minha contribuição. Por isso estou te apresentando esse cliente. Alguns, quando ouvem essa notícia, essa informação, cria algumas objeções. Alguns dizem: ah, mas demora a pagar. Não é a regra. Eu conheço prefeitos, eu conheço gestores, né, presidente de Câmara, prefeito, presidente de Câmara de Deputados e etc., que pagam bem. Vou confessar aqui para vocês. Eu fui presidente de Câmara e a ordem era assim, recebeu a mercadoria, emitiu a nota fiscal, pague imediatamente. Porque eu tenho essa visão de que é preciso valorizar o empreendedor, a empresa local, porque é ela que emprega, ela que paga impostos, é ela que é, na minha visão, na minha compreensão, uma ferramenta de desenvolvimento. Eu não consigo ver uma cidade desenvolvida com um comércio fraco. Não consigo. Tenho pesquisado sobre isso, inclusive te dar aqui uma informação: as 10 cidades, os 10 municípios com maior índice de desenvolvimento humano no Brasil, 7 delas, a principal atividade econômica é o comércio. Eu costumo dizer, para usar como exemplo, que se você estiver viajando e precisar almoçar numa cidade que não é a sua, e você precisar de um restaurante, obviamente, e não encontrar um restaurante decente naquela cidade, você vai sair de lá com uma impressão negativa. Se você também precisar dormir, né, e procurar um hotel e não encontrar um hotel decente, vai sair de lá com a impressão negativa. Se você precisar de uma borracharia, se acidentalmente seu pneu furar, e você precisar consertar o pneu, e você não encontrar um atendimento bom, ou não encontrar uma borracharia ali, você vai sair de lá com a impressão ruim da cidade. Então, eu afirmo, baseado nisso e em muitas outras coisas que eu poderia argumentar aqui, nós nunca vamos ter um município desenvolvido, nem um estado forte, nem um país de primeiro mundo com um comércio fraco. Há muitos gestores que já compreenderam isso. Inclusive, nós já há anos nós temos uma mudança nas leis
em que leis foram criadas para dar benefício e incentivo às micros e pequenas empresas, para que vocês possam disputar vendas públicas com privilégios, com regras diferenciadas, para que possam crescer. Por que isso? Porque já se sabe que microempresas, as EPPs, as MS, as MEI, elas são responsáveis juntas por mais de 60%, né, dos postos de trabalho formalizados, legalizados no nosso país. Então, mais de 50%, se eu não me engano, do PIB, são as pequenas empresas que são responsáveis. Quantos empregos? Mais de 60%. Você imagina, vou dar aqui um exemplo, e eu não gosto de dar exemplo negativo, mas só para que você perceba essa realidade. Imagine que aí na sua cidade, que tem aí 2 postos de gasolina, e há muitas cidades com essa realidade, e agora um posto fale, e agora você só tem um posto na cidade. Primeira coisa, é possível que na hora de você abastecer, você precise esperar. É possível que você encontre fila. É possível que o preço suba. Obviamente, aquele posto que fechou vai demitir funcionários. Há mais desemprego. Então, é nesse sentido que a gente precisa alertar que é preciso fortalecer o comércio. E muitos gestores já compreenderam isso e estão oferecendo, abrindo as portas a muitas regras favoráveis para você ir vender para o setor público. E sabe quanto é de dinheiro que circula ali? Você talvez vai espantar com o volume de dinheiro. Mas, analisando de forma generalizada, nós estamos falando na casa dos trilhões. O seu município, mesmo que ele seja pequeno, e há muitos municípios pequenos, Brasil afora, há municípios com 5 mil habitantes, até menos, mais 9, 10, 15 mil habitantes. Municípios nesse tamanho compram milhões. Então, nós estamos falando de uma realidade em que é também uma grande oportunidade para que você, comerciante, para que você aproveite essa oportunidade. E ao invés de perder vendas, aumente vendas. Ao invés de demitir, contrate, cresça mesmo na crise. É uma grande oportunidade. Há aqueles que negam essa oportunidade, mas eu quero te dizer, com toda certeza, é uma grande oportunidade. Ah, mas é só ir lá e vender? Não. Tem um processo, documentação, você precisa estar preparado, ter aí uma certa estrutura, conhecer bem os seus preços, sua margem, entendeu? Porque é um processo de negociação. Você precisa ter essas informações. Mas nós estamos aqui para ajudar e há muitas informações. Eu posso te garantir. Pesquisa aí no Sebrae, né? Pode te ajudar muito. Né? Há muita fonte de informação. O que eu preciso é ser mais um a contribuir. E esse aqui é o nosso objetivo, o nosso propósito. Se você gostou desse assunto, nos siga aí nas redes sociais, deixa aí suas dúvidas, deixe seus comentários, suas perguntas, e nós vamos estar analisando, fazendo todo o possível para dar uma atenção especial, e quem sabe dessa sua dúvida, dessa sua pergunta, surja aí um novo assunto, um novo vídeo para orientar
o nosso comerciante de forma geral, e nós queremos deixar aqui uma mensagem de otimismo, uma mensagem de esperança, né? Foque na solução, fale menos no problema, pense mais na solução. Nós vamos vencer, eu tenho certeza. Por quê? Porque nada é para sempre. Se o momento bom passa, o ruim também passa. Forte abraço.